Está no ar o boletim com as informações do coronavírus em Farroupilha, na região, e também com os principais destaques pelo nosso território nacional. O município de Farroupilha, de acordo com informações do Hospital Beneficente São Carlos, divulgadas nesta segunda-feira, apenas um paciente suspeito de Covid-19 está internado na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Carlos. De acordo com o comunicado do hospital, o quadro do paciente é considerado estável. Já na área da infectologia, na unidade de infectologia do Hospital São Carlos, também conhecida como enfermaria, são 5 pacientes suspeitos de coronavírus internados e 2 pacientes com coronavírus confirmados, então estão nesta área de infectologia do Hospital São Carlos. De acordo com a infectologista do hospital, doutora Joana Sanchotene, o quadro desses pacientes é considerado estável. Então temos um paciente na UTI, é caso suspeito, 5 pacientes suspeitos na área de infectologia, na unidade de infectologia do hospital, e 2 pacientes confirmados com a Covid-19 que também estão na área da infectologia do Hospital São Carlos. São números e situações desta segunda-feira. O município de Farroupilha já tem beirando aí os 100 casos de coronavírus, de acordo com as informações publicadas até o meio-dia da segunda-feira. Mas a qualquer momento outros novos números estão sendo atualizados também no boletim do coronavírus que é publicado diariamente pela Prefeitura de Farroupilha. Eu quero trazer a palavra do prefeito Clayton Gonçalves aqui no boletim do coronavírus, edição de hoje. O prefeito afirma que as 2 primeiras mortes que ocorreram em Farroupilha, nós já temos 4 mortes pela Covid-19 aqui em Farroupilha, ou pacientes que estavam com o vírus, como queiram, mas as 2 primeiras mortes que ocorreram, uma na segunda, outra na quarta da semana passada, segundo o prefeito, os 2 casos têm ligação direta com os frigoríficos do município de Farroupilha. O prefeito explica que o vírus se prolifera e tem nos frigoríficos um ambiente muito favorável, porque ali tem carne. O prefeito também orienta como a gente deve proceder na questão da carne, todo cuidado no manuseio. E também tranquiliza que quando nós colocamos a carne no fogo, na grelha ou para assar na brasa, como queira, no churrasco, o vírus acaba sendo matado, mas é importante ter muito cuidado na hora do manuseio. O prefeito fala então sobre os 2 primeiros casos, as 2 primeiras mortes de coronavírus aqui em Farroupilha e a ligação direta com os frigoríficos da cidade. Os 2 óbitos que tivemos em Farroupilha, eles não têm relação com as casas de repouso, né? Os 2 óbitos têm relação comunitária. Os 2 óbitos que nós tivemos, de alguma forma, têm relação com trabalhadores de frigorífico. É um outro problema. Mas aqueles que se contaminaram na casa, em número de 5, tiveram na mesma casa 6 trabalhadores da casa, e um destes 6 trabalhadores da casa teve contato direto com o frigorífico. Então, no dia de hoje, nós tratamos desse assunto e deveremos ter uma interposição da Administração Pública de Farroupilha com relação à operação dos frigoríficos nesse momento. E eu vou aqui entender que este cerceamento de atividade é em nome da vida, não é para que nós tenhamos cerceamento do direito econômico, produtivo, da capacidade instalada, enfim, não é isso. Nós estamos buscando um cerceamento das atividades em nome da proteção da vida, para que se não possa mais, nesse momento, ficar alcançando este assunto comunitariamente. E eu explico. Lá nós temos alguns elementos que são fundamentais para o desenvolvimento do vírus. Nós temos carne. No frigorífico tem carne. A carne, ela é resultado do abate de um ser vivo. O ser vivo é feito de carne, carne e osso, alguns, a maioria.
Estes que são feitos de carne e osso, dos racionais somos nós humanos, e os irracionais, dentre eles, o suíno, né, o galináceo, né, o frango e o boi, a res, que tem carne. A carne, de um modo geral, se a gente lembrar o início da doença lá em Wuhan, ela começa no intestino do morcego, que a cobra come, que o homem come a cobra. Então tem um ciclo de sangue e de carne. Esse ciclo de sangue e de carne está relacionado à peste, à doença, a essa doença, ao coronavírus. E nessa condição do coronavírus, nós temos no frigorífico um dos melhores cuidados de isolamento. Quem trabalha no frigorífico tem a roupa especial, tem o avental sobre a roupa, tem o uso da luva, tem o uso do óculos, tem o uso do gorro, tem o uso da máscara, tem o uso da bota. É parecido com um bloco cirúrgico. Mas tem uma razão. Diferente do bloco cirúrgico, onde os médicos recebem um tratamento educativo muito intenso, porque, vamos lá, boa parte do resultado de uma cirurgia está em o cirurgião não contaminar o seu paciente. Não adianta o cirurgião fazer uma bela de uma cirurgia e, como resultado dessa cirurgia belamente feita, ter uma infecção que acabe, né, levando essa pessoa. E essa infecção poderia ser dada por um descuidado, né, na regra de cuidados. No frigorífico tem todas essas regras, mas eventualmente há algum vazamento na hora de tirar a roupa, né? Vamos lá, quantos que trabalham em frigorífico fumam? E aí, numa hora de intervalo, quantos foram para um lugar reservado para fumar? E quantos tiraram a luva para fumar? E quantos puseram a mão em contato com a roupa que está carregada de vírus e colocaram no cigarro e levaram na boca? Quantos, né, ao levarem essa roupa para lavagem, não se contaminaram? E enquanto não lavaram as mãos, passaram a mão na boca, ou no ouvido, ou no olho, ou no nariz. Então nós temos vazamentos que quebram regras da segurança asséptica. E a segurança asséptica é fundamental na transmissão. Nós estamos falando de um ser microscópico, ninguém vê ele. Ninguém está vendo o vírus, ele está aqui no meio de nós, ninguém está vendo. Então essa condição asséptica ela é fundamental no trancamento da doença. E por isso que se nós não enxergamos o bicho, se ele é muito pequeno, e se nós já sabemos que lá no frigorífico tem carne que ele gosta para se manter vivo mais tempo, mas além de se manter vivo, ele se multiplica na carne, ele cresce na carne. E mais, lá está úmido e está frio. É tudo que o bicho quer, umidade e frio, e carne. Então, aí alguém vai dizer, então, Clayton, tu estás dizendo para nós não comermos carne. Não tem relação nenhuma com o consumo de carne. Consumo de carne, a carne que você vai preparar em casa, ela vai passar pelo fogo. O cozimento. O cozimento. Passando pelo cozimento, se tiver lá partículas virais, até vão ajudar, porque essas partículas virais, né, elas estão neutralizadas e vão servir de alguma forma como indutores de imunidade, né? Agora, até o cozimento ela é perigosa. Então, assim, ó, vai preparar uma carne, você comprou uma carne, ela não era congelada, você comprou a carne, você tem que dar uma passada em água nessa carne, né, botar ela lá, preparar na churrasqueira, na grelha, ou lá na panela, na caçarola, enfim, o bife, a carne, né, picada, a carne moída para preparar um pastel, a carne de panela, tudo isso. Botou na panela, mexeu, lava a tua mão com água e sabão e limpa bem a colher que você vai mexer aquela carne, e aí você está em ambiente de cozinha fervendo, você vai eliminar. Depois o fogo se encarrega. O fogo é esterilizador, o fogo é esterilizador, o sol é esterilizador, a ventilação ajuda a fazer a dispersão das partículas virais, enfim, o cloro, né, para limpar os pés é dispersor, o sabão, o álcool gel, tudo isso é importante. O uso da máscara é fundamental para que a gente não tenha o contato involuntário com a mão, porque a nossa mão está tocando tudo, e tocando tudo toca também aonde tem partículas virais que eventualmente
vão entrar no nosso organismo. Então, tudo isso é importante. Participação do prefeito de Farroupilha, do médico Clayton Gonçalves, falando sobre a questão então do cuidado com o manuseio da carne que a gente prepara para a alimentação no nosso dia a dia. Em Caxias do Sul, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o município já tem mais de 80 casos confirmados de Covid-19 e 47 pacientes considerados recuperados. Tem 12 casos que ainda aguardam a confirmação de resultados e o município contabiliza 1.690 casos descartados negativos de Covid-19 em Caxias do Sul. Vamos agora para o painel de ocupações dos leitos de UTI na cidade de Caxias do Sul. Pelo SUS, Sistema Único de Saúde, uma ocupação um pouco acima de 80% da capacidade de Caxias do Sul, com a maior concentração de ocupação no Hospital Pompeia. Já nos leitos de hospitais privados e UTI de hospitais privados em Caxias do Sul, nós temos uma ocupação média de 50%, horas um pouco acima deste percentual. O maior número de ocupação está justamente junto à Unimed Nordeste, ao Hospital da Unimed Nordeste RS, em Caxias do Sul. Então é o painel de ocupação dos leitos de UTI na cidade de Caxias do Sul. E para concluirmos o nosso boletim, o Brasil já beira números arredondados, 12 mil mortes causadas pela Covid-19. E o país também já tem mais de 170 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. É muita gente. Lembrando que os Estados Unidos, até o presente momento, é o país do mundo onde tem a maior incidência do novo coronavírus. Outros países como o Reino Unido, a Itália, a Espanha e também a França são citados como países com grandes números de casos de morte e de infecção pelo novo coronavírus. Estas são as informações que nós tínhamos então aqui no Boletim do Coronavírus, edição de hoje na nossa TV Serra Farroupilha. Do jornalismo, Leandro Adamati.